brasileiro. Obrigada, presidente. Contribuindo aqui para um debate que eu acredito que está, de alguma forma, sendo muito rico, mas eu queria fazer algumas ponderações, né? Primeiramente, o nosso português não é o português de Portugal. E isso tem a ver com processos históricos. Acho que muitos falaram aqui sobre a língua viva e eu queria fazer um adendo sobre a língua viva que produz e reproduz cultura, identidade e história. Então, nosso português não é o de Portugal e muitas palavras hoje em dia têm significados diferentes. Eu não vou falar aqui porque estamos em plenário, mas existem palavras para a gente que fazem parte de palavrões e em Portugal é pão francês, é churros. Então, essas mudanças têm a ver com processos históricos acontecidos no lugar e produzem identidade. Queria dialogar aqui com a fala da minha querida deputada Mônica Francisco ao citar o rolê. Então, rolê é um termo que os cariocas usam muito. Os paulistas usam rolé, com E, com uma outra acentuação. Isso faz absoluta diferença, porque se você chegar numa praça aqui no Rio de Janeiro e falar rolé, você será zoado pelas pessoas e ali, ó o paulista ali vindo ali, ó o paulistão. Porque essa animosidade entre carioca e paulista é presente na identidade brasileira. Assim, tem as frases, né, sobre amor e ódio dos cariocas e paulistas, se é bolacha, se é biscoito, são eternas. Então, o rolê e o rolé, a priori, são as mesmas palavras, mas faz diferença. A regionalidade faz diferença. E o nosso português não é o português de Portugal mais, porque ele foi adendado de mais de 300 línguas indígenas e diversas linguagens também africanas. Então, até mesmo o nome da nossa capital, Carioca, vocês não acham que carioca veio do português de Portugal, né? Carioca é nitidamente uma palavra de origem indígena. Então, a linguagem ela vai mudando ao longo do tempo porque ela expressa a cultura e a transformação social de um povo. Então, para aqueles que defendem que a escravidão já acabou e não tem mais nenhuma mazela que a gente passa, significa que de lá para cá várias palavras estão sofrendo mudança para que a gente consiga efetivamente se livrar desse fantasma da escravização. Eu vi uma marca de uma empresa de móveis falando que não usará mais no seu catálogo a palavra criado mudo, e sim móvel de cabeceira. Por quê? Criado mudo vem de origem da relação servil, escravocrata de um negro que ficava ao lado da cama do seu senhor, em silêncio, com uma bandeja de água para servi-lo durante a noite, caso assim ele precisasse. Ou seja, a palavra criado mudo nada tem a ver atualmente com o que é o móvel de cabeceira. E a mudança do uso dessas palavras, criado mudo, ela precisa ser feita. E não sou eu que estou falando, quem começou essa campanha foi uma marca, uma empresa que vende móveis. Eu, quando eu estava no meu ensino médio, estudei Machado de Assis, que tem uma linguagem completamente diferente do que a gente faz hoje. Quando eu estava acabando o meu ensino médio, que eu sou jovem, mas já não sou a jovenzinha que acabou agora o ensino médio, foi justamente o momento que a gente passou pela reforma ortográfica. Gente, eu estudei mais de 10 anos e eu fui fazer um Enem que eu não tinha certeza se eu estava escrevendo dentro da norma culta, porque eu não tive tempo de aprender frente à reforma ortográfica que teve há quase 10 anos atrás, que tentou aproximar o português de diversos países. Não só o português de Portugal, o português do Brasil e de diversos países africanos. Então, o processo da língua viva, eles nos permite, inclusive, construir identidades e se livrar de mazelas anteriores. Um outro elemento que eu queria trazer aqui é que hoje, na votação desse projeto e na discussão, não significa que rejeitar e votar contrário a esse projeto significa que amanhã todas as escolas estão usando todas, todos e todos. Não é verdade. Não é isso que está acontecendo. Não é verdade que a rede pública está usando a torta e a direita e a gente precisa vedar para fazer censura. O que está acontecendo é uma movimentação legítima de uma parcela da sociedade que vem se colocando enquanto não inclusa na língua. Porque se tivermos reunidos 4 deputadas e um deputado,
a forma de referência a esse será deputado. Não importa quantas mulheres tiverem na sala, se tiver um homem, o gênero utilizado é o masculino. Então, a ideia de pensar possibilidades de linguagem que não sejam as marcadas perpassa por muitos lugares. Perpassa pelo movimento LGBT utilizando todos, mas perpassa também por um debate sério que é feito na academia brasileira de simplificação da língua. A nossa língua portuguesa, justamente por todo esse histórico de adendos e possibilidades de inclusão de milhares de outras linguagens, é uma língua muito difícil de aprender, muito difícil. E a possibilidade de lá na frente, todo esse debate que não só nós estamos fazendo aqui nessa casa, mas que é feito nas escolas, que é feito nas ruas, lá na frente a gente possa chegar a um momento onde a gente tem uma simplificação da língua a partir da construção da linguagem neutra. Isso será todes? Não, não está dito que será todes. Lá na Finlândia, em 1960, quando aconteceu esse debate, eles criaram um novo pronome de neutralidade. Ou seja, isso pode ser resolvido por várias formas. O que nós não podemos aqui fazer hoje, enquanto Casa Legislativa, é censurar que esse debate aconteça. Para porque concluir, é isso que está em jogo aqui. A possibilidade da gente seguir debatendo, em especial nas escolas, mas nas ruas, qual é a língua, qual é a pactuação de língua e linguagem utilizado pelos brasileiros, ou se a gente censura essa possibilidade e inviabiliza que lá na frente a gente tenha um português que, de fato, compreenda o seu país, a sua regionalidade, a sua diversidade e a sua cultura, e não seja apenas uma normatização que tente encaixar a gente em uma linguagem A ou B. O nosso Brasil é gigante, é rico, e a gente merece, por toda a história que temos aqui nesse país, por toda a diversidade de povos, a gente merece uma língua portuguesa viva, que esteja em constante transformação e que se livre das mazelas opressoras do passado. Para discutir, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Não votarei inclusão de pauta, como já havia anunciado. Deputado Valder Carneiro. Obrigado, senhor presidente. Eu cheguei atrasado. Vou falar sobre isso no expediente final, porque estava na posse da reitora Luanda de Moraes da UESO, mas há tempo de participar desse debate, sobretudo depois que nós fomos aqui, deputado André Ciliano, autorizados a expressar o pensamento diferente. Eu fiquei muito mais tranquilo, deputada Renata Souza, porque aqui se disse que era possível reconhecer o pensamento diferente, então mais tranquilo, como se isso fosse necessário. Quero também lembrar de Fernando Pessoa, André, que um dia nos ensinou que a nossa pátria é a língua portuguesa. E lembrar também, deputada Célia Jordão, de um linguista e filósofo suíço chamado Ferdinand, no Capricho para André, de Saussure, que nós conhecemos, que nos ensinou, desde o século XIX, final do século XIX, que a linguística era muito próxima, muito conectada com a semiologia, porque a linguagem é um conjunto de códigos e sinais, cujo significado, cujo sentido varia de acordo com o tempo histórico, de acordo com as circunstâncias e especificidades regionais, de acordo com aspectos sociais e até políticos. Portanto, tudo que a linguagem não é um fenômeno natural. Ela não tem nada de natural. Ela é histórica, ela é social e ela é cultural. Por isso, chama muito a nossa atenção esse debate, porque quando o autor, deputado Márcio Gualberto, que discutiu agora há pouco da tribuna, o seu projeto de lei, deputado Anderson Moraes, Márcio Gualberto e Daniel Librelon, o Márcio Gualberto fez a discussão, no artigo 1º está dito o seguinte: é garantido aos estudantes do Estado do Rio de Janeiro o direito ao aprendizado da língua portuguesa
de acordo com as normas e orientações legais de ensino estabelecidas com base nas orientações nacionais de educação, pelo vocabulário ortográfico da língua portuguesa e da gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica ratificada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Ora, sobre esse artigo 1º, deputada Marta Rocha, não há nenhuma discussão. Isto, aliás, está garantido. Isto está em vigor. Não é necessário que haja uma lei para dizer que os nossos estudantes da educação básica e mesmo da educação superior têm garantia, têm direito ao aprendizado, ao aperfeiçoamento da língua portuguesa, do ponto de vista do vernáculo, da norma culta. Isso já está garantido. Na verdade, o projeto dos autores começa no artigo 3º. A rigor, os artigos 1º e 2º são absolutamente dispensáveis, porque já existe, já está em funcionamento, já ocorre o que eles estão propondo. Na verdade, o projeto, a essência do projeto, começa no artigo 3º, quando eles começam então, declinar proibições. Por exemplo, o artigo 3º diz que fica expressamente proibida a denominada linguagem neutra na grade curricular, analisando uma expressão que eu convido os autores a modernizar, grade curricular. O currículo não aprisiona, né? O currículo liberta. Então, portanto, na proposta curricular, no currículo, grade curricular é uma expressão, ainda, deputada Renata Souza, em que os currículos eram arbitrariamente outorgados pelos governos autoritários. Onde que quero chegar? Se a linguagem é um fenômeno vivo, dinâmico, porque histórico, porque social, porque cultural, deputado Gustavo Tutuca, a partir daí é preciso levar em conta as variações da língua. Seja o sentido de uma palavra, que pode mudar de acordo com o contexto regional. Ora, no Nordeste, até hoje, se usa o verbo mangar, como sinônimo de zoação. Alguém encarnar em alguém, alguém fazer graça com alguém. É o verbo mangar. Isso não é... Você vai me dar uma parte dessa vez? Assim que puder, claro que sim. Não, deputado Rubens Bom Tempo, não, imediatamente. Imediatamente, sou devedor. Por favor, deputado Rubens Bom Tempo. Para contribuir, né, nesse debate, eu já votei, inclusive, contra no nosso grupo. Existe um conflito entre o artigo 1º e o restante da lei. Né? Fica claro isso. O próprio artigo 1º diz que cabe aos parâmetros nacionais, né? E a gente está invadindo competência. Né? Para mim, é claro, existe um conflito e prevalece o artigo 1º. Isso daí já é claro. Isso. Eu só queria dar essa contribuição que, na minha opinião, esse projeto é inconstitucional. Obrigado, deputado Rubens Bom Tempo. E eu avanço, deputado André Siciliano, lembrando, até na linha apontada pelo deputado Rubens Bom Tempo, salto o meu raciocínio para me aproximar do deputado Rubens Bom Tempo, que a Constituição, deputada Mônica Francisco, no seu artigo 206 da Constituição Federal, assegura a liberdade de aprender e de ensinar. Consequentemente, é possível garantir que diferentes formas de linguagem, devidamente contextualizadas, devidamente adaptadas ao projeto político-pedagógico da escola, à proposta curricular de uma rede de ensino, ou o que quer que seja, possam ser trabalhadas essas diferentes formas, até para que o aluno compreenda as variações linguísticas, as variações de sentido, as diferentes formas de expressar o mesmo raciocínio numa mesma língua, mas com diferentes linguagens. Vejam a diferença que estou estabelecendo aqui. Expressar o mesmo raciocínio na mesma língua, no caso da língua portuguesa, sob diferentes linguagens, sob diferentes formas de expressão linguística. Por isso, até mesmo em concursos públicos, é importante que o candidato possa demonstrar, deputado Eliomar Coelho, proficiência para distinguir o que é uma forma de expressão linguística sob a norma culta e o que é uma forma de expressão linguística sob uma variação popular ou regional. Isso pode ser uma boa questão de concurso público na área de língua portuguesa. E por que não? Então, na verdade, o que se propõe aqui, sob a capa de uma ortodoxia em defesa do vernáculo, em defesa da norma culta, a norma culta defendemos todos nós. Aliás, deputado André Siciliano, nosso presidente, o parlamento
tem uma linguagem própria. Nós temos vocábulos que só nós usamos, que só nós entendemos, que fazem parte de uma linguagem muito específica das casas parlamentares. Isso é assim em todo lugar. Os contextos institucionais também produzem formas de expressão linguística diferenciadas. Então, o que o projeto pretende, é barrar, é impedir que outras formas de expressão linguística que levem em conta diversidade de gênero, diversidade regional, diversas formas de expressão linguística sejam suprimidas, eu vou dizer para as deputadas e deputados, da convivência social, porque a linguagem também é um fator de socialização, é um fator de convivência social, é um fator de interação entre as pessoas. As pessoas interagem, convivem e se socializam por meio da linguagem. Para concluir, por favor, deputado Por meio da Valdec. linguagem. Por isso eu quero aqui dizer que fizemos várias emendas no sentido de recuperar a riqueza da língua portuguesa, e essa riqueza se manifesta, entre outras coisas, pela possibilidade de nos expressarmos de forma diversa, com estilos diversos, com palavras diversas, com sentidos diversos, às vezes, a partir do mesmo vocábulo, a partir da mesma palavra. Portanto, faço aqui essa contribuição. O debate sobre as emendas a gente vai aprofundar, mas eu quero aqui lembrar que o que nos unifica, como lembrou Fernando Pessoa, é a língua portuguesa, e a partir daí é o respeito que temos que ter à diversidade de expressão, à diversidade de sentido, à diversidade de abordagem que cada grupo social, cada região, cada instituição pode dar a essa mesma língua portuguesa. Posso discutir 2 minutinhos, presidente? Não, discutir não. Pode não? Vossa Excelência possa... Está conosco aqui o Chiquinho Damil, vereador de Paraíba do Sul. Seja bem-vindo, acompanhado pelo deputado Eurico. Deputado Carlos. Chiquinho de quê? Chiquinho Damil. Boa tarde. Chiquinho Damil. Chiquinho Damil. Presidente, eu tenho acompanhado aqui, na tarde de hoje, esses debates sobre a utilização ou não de uma linguagem neutra, né? E eu tenho uma coisa para falar, presidente. Todos, por favor, se explanaram muito bem, falaram muito bem. Deixa a criança ser criança, rapaz. Deixa a criança ser criança. A criança tem que decidir o que vai ser lá na frente. Utiliza uma linguagem normal. Fica querendo inventar. Pessoas ficam querendo inventar, com pandemia, com tudo, pessoas ficam querendo inventar uma linguagem completamente louca, rapaz. Deixa a criança ser criança, a criança tem que brincar, a criança tem que ir para o colégio, ficar junto dos pais. Deixa a criança ser criança e para de inventar linguagem, que nem as próprias pessoas que inventam conhecem essa linguagem. Vossa Excelência é profundo conhecedor dessa linguagem. Eu não conheço. Então deixa a criança ser criança, presidente. E vamos bola para frente, né? Vamos continuar. É ou não é? Sou a favor do projeto do Márcio Galber. É dele o projeto, presidente? Dele, do Anderson Moraes e do Daniel Lebrelon. Queria parabenizar o projeto, tá? Boa tarde, presidente. Se fala, deputado Carlos Augusto, da língua da convivência dos iguais. E tem um poeta que diz que ele preferia ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Morreu novo, né? Raul Seixas. Morreu novo ele, né? Para discutir, presidente. Já encerrou, deputado Carlos? Poxa, tá bom. Então, eu nem vou votar as inclusões. Eu avisei antes, era 2h20, 1h20. Questão de ordem, então, presidente. Está encerrada a sessão. Passa-se ao questão de expediente ordem. sobre... Se for sobre esse tema, deputado Carlos, eu vou ser indelicado com Vossa Excelência. Se tivesse 2 minutos, eu seria imensamente grato. Sobre esse tema está encerrado, porque eu avisei antes, estamos quase 1 hora E tratando desse agradeço, tema. presidente, desculpe o atraso, a internet Por me deu uma favor. derrubada aqui, mas entendo, agradeço, muito obrigado pela atenção e Vossa Excelência nunca será deselegante comigo. Está exercendo a sua prerrogativa. Obrigado. Um beijo, meu irmão.
Tchau. Então, estamos no expediente final. O primeiro orador inscrito é o deputado Luiz Paulo. Desejo a todos um bom final de semana, todas e todos, um bom final de semana, feriado com tranquilidade, paz e com distanciamento social. Que a gente possa... Presidente, só uma dúvida. Será que no próximo projeto que falar voucher, o Luiz Paulo vai implicar com a palavra voucher? Está encerrada. Vamos ao expediente final. Boa tarde, presidente. Eu avisei, está aqui o Tutuca não vai votar. Posso iniciar, senhor presidente? Está vendo? Mas, Gustavo, eu avisei antes, meu irmão, que eu ia encerrar às 14 horas. A sessão é de meio-dia às 14. O pessoal ficou... Só tinha uma pessoa inscrita. Todos quiseram discutir. Eu avisei antes, não vou votar nem inclusão. Presidente. Eu vou conceder aqui, Carlos Macedo. Obrigado, presidente. Não vou abusar, menos de um minuto. Eu quero... Deixa eu chamar os trabalhos à ordem aqui. No dia de ontem, no dia de terça,